Contra tudo e contra todos, Santos foi descaradamente roubado nas Libertadores de 64 e 65. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala, torcedor fantástico, tudo bem com vocês? É um prazer e uma honra estar com vocês aqui todos os dias no meu canal para falar de Santos Futebol Clube, porque aqui nesse canal se fala de Santos. Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista e sou torcedor do Santos Futebol Clube. Perdeu a live com a ASOFIS, com a Associação dos Historiadores e Pesquisadores do Santos Futebol Clube? Então eu dividi em pílulas aqui, cada capítulo, cada jogo, os grandes roubos, as grandes garfadas que o Santos sofreu em toda a sua história. O Santos já era bicampeão, 62, 63, Mundial e da Libertadores, né? 64, o Santos já entrou na semifinal, mas foi surrupiado. Meteram a mão no Santos, dentro e fora de campo. A própria CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, prejudicou o Santos Futebol Clube. É mole? Será que o Santos era prejudicado já desde aquela época? Quem vai contar essa história pra gente é o jornalista Guilherme Nascimento, ele que é pesquisador também, e escreveu aí o Almanaque do Santos. Guilherme Nascimento, da ASOFIS. O que aconteceu? O Santos já era para ser pentacampeão da Libertadores, então, não é isso, Guilherme? Na Libertadores de 64, o Santos, como tinha sido bicampeão, ele já entrava direto na semifinal. E o adversário do Santos foi o Independiente, né, de Avellaneda, na Argentina. Foram 2 jogos. Né? O interessante é que o Santos, para fazer essas partidas, o Santos jogou sem o Mauro, sem Calvé, sem Dorval, sem Coutinho e sem Pelé. Quer dizer, o Santos foi com... Opa, estou mexendo na câmera aqui. O Santos foi praticamente com um mistão para enfrentar uma semifinal de Libertadores da América. E o Santos foi jogar a primeira partida no Maracanã. O Santos abriu 2-0 e o Independiente empatou e fez um gol aos 44 do segundo tempo. 89 minutos, o Independiente fez 3-2 e foi para a Argentina com uma vantagem enorme. A gente pega os jornais da época, os caras falam, o Santos não jogou muito bem e tal, né? Mas podia ter garantido pelo menos um empate. Na Argentina, o Santos também perde por 2-1. Né? E você pega de novo os jornais da época, né? Pega os jornais que são possíveis de você fazer a leitura, né? Estadão, Folha de São Paulo, Globo e tal. Sim. E eles falam que o Santos, né, realmente não jogou bem. Mas o que é interessante, né, essa história se revela por completo, não em 1964, mas em 2015. Porque em 2015, o ex-presidente da AFA, que foi presidente do Independiente, o Julio Grondona, ele falou o seguinte, ele deu uma entrevista e falou que ele tinha os bandeirinhas no bolso, nas 2 partidas. Ai, que safado. Tanto no Maracanã como na Argentina. Então ele tinha os 2 bandeirinhas de cada partida no bolso. Então, assim, ele sabia que o Independente ia para a final. E foi para a final e foi campeão. Então, assim, o Santos, apesar de não ter tido, segundo a imprensa, nenhuma atuação assim gritante, mas, assim, se os bandeirinhas estavam no bolso, né, como o próprio presidente do Independiente na época disse, então é aquela coisa, você vai mudando o resultado aos pouquinhos, né, é um impedimento que você marca, é um impedimento que você deixa de marcar, é uma inversão de lateral, uma inversão de escanteio, coisas do gênero. E aí o Santos caiu na Libertadores de 64. Mas o pior não foi em 64, né? O pior mesmo foi em 1965. Na Libertadores de 65, o Santos começou muito bem a fase inicial, né? Passou por cima dos campeões chilenos e peruanos e foi pegar o Peñarol, que era uma tremenda de uma equipe, né? O Peñarol tinha Maidana, tinha Forlán, tinha Héctor Silva, tinha Pedro Rocha, era um tremendo do time, o Peñarol. Aqui no primeiro jogo no Pacaembu, o Santos ganhou de 5-4, um jogaço. E aí o Santos foi jogar em Montevidéu. Só que aqui tem uma coisa interessante, além de juiz, aí como já foi colocado,
tem a ação fora do campo, né? Ao mesmo tempo que o Santos estava jogando a Libertadores, o Santos estava jogando o torneio Rio-São Paulo, e o Santos pediu para a CBD mudar a data dos jogos, para o Santos poder disputar os dois campeonatos com uma certa tranquilidade. E a CBD não manteve o calendário que eles tinham colocado, e o Santos no dia 25 25 de março pega o Peñarol e ganha. No dia 27, 2 dias depois, o Santos tem que jogar contra o São Paulo, e aí não coloca o time titular, coloca um mistão, porque no dia 28 o Santos está jogando contra o Peñarol na decisão da vaga. Então no dia 27, na véspera, o Santos tem que jogar contra o São Paulo pelo Rio São Paulo e perde, óbvio, né? Com um time reserva, perde para o São Paulo. E no dia 28 de março vai pegar o Peñarol lá no Estádio Centenário, abarrotado de uruguaios, torcendo fervorosamente, e o Santos consegue, o Santos toma o primeiro gol, vira o jogo, né? Só que aí, e estava caminhando já para a classificação, né? Porque o Santos, como já tinha ganho o primeiro jogo, bastava um empate para ir para a final. Mas aí o senhor Luiz Ventre, juiz argentino, começa a atuar de uma maneira, começa a ser o 12º jogador do Peñarol, né? Aos 14 minutos ele não dá um pênalti para o Santos, né? Aos 14, logo no início do jogo, não dá um pênalti para o Santos. Mesmo assim o Santos abre aos 20, faz o seu gol aos 23 minutos. Aos 58 o Coutinho coloca o Santos na frente. Aos 76 ele marca um pênalti muito do esquisito para o Peñarol, né? Faltando 10 minutos para acabar o jogo, ele marca um pênalti muito estranho para o Peñarol. O Peñarol empata, e depois, ao finalzinho da partida, aí logo em seguida, aos 85, perdão, o Santos tem um pênalti marcado para ser marcado novamente, e o juiz não marca o pênalti aos 85 minutos. Aos 88, o Héctor Silva faz 3-2 para o Peñarol. Só que aos 91, o Pelé empata o jogo, né, o que daria a classificação do Santos. Só que, o que o juiz faz? Ele fala que o jogo já tinha terminado. Então, é mole o negócio desse? Ele não dá 2 pênaltis, ele deixa de marcar 2 pênaltis durante o jogo, dá um pênalti mandrake pro Peñarol, e quando o Santos empata o jogo, que dá a classificação do Santos, aí ele fala que o jogo já tinha terminado. Oi, fala. Desculpa, eu queria falar sobre os 2 jogos do Independiente em 64, tem uma curiosidade, né? O árbitro dos 2 jogos era o senhor Arthur Holland, inglês, né? Era o mesmo árbitro que apitou os 2 jogos no Rio e em Buenos Aires. E tem uma passagem aí em Buenos Aires, aí no jogo de volta, que o Zito ele chegou a comentar que quando eles estavam no túnel, antes de subir para o gramado em Avejaneda, a polícia argentina fez um corredor polonês, assim, dos 2 lados, o Santos passava no meio, e os policiais argentinos aí com cacetete e escudo batiam nas pernas dos jogadores do Santos, antes deles entrarem em campo. Rapaz, que coisa, hein? Libertadores dos anos 60, pô. Ali era futebol raiz. O time tinha que estar disposto a tudo. Então, vê só, depois de passar isso na Argentina e pegar esse jogo no Uruguai, 2 dias depois o Santos faz o 3º jogo contra o Peñarol, e o Santos acaba sendo desclassificado, muda o árbitro, né? Agora é o Roberto Goicoechea, que depois foi atuar aqui em São Paulo também. E o Santos é desclassificado, né? O Santos empata o jogo, e na prorrogação o Peñarol marca o gol da vitória da classificação. Então dá para ver o seguinte, que o Santos foi bi 62-63,
e podia tranquilamente ter ganho 64 e 65, ou pelo menos poderia ter ido para a final em 64 e 65, se não fosse o fator extra-campo. E só para fechar essa de 65, tem mais um detalhe. O jogo contra o Peñarol, o terceiro jogo, foi no dia 31 de março. E no dia 31 de março, o Santos teve que jogar contra o Palmeiras pelo Rio-São Paulo. Olha o que a CBD fazia. Eles mantiveram o jogo contra o Palmeiras. O Santos teve que botar um mistão, um misto do misto, né? Nem era misto, o time reserva do reserva, porque a parte do banco estava disputando as finais. E aí não deu outra, né? O Palmeiras, com um time com Ademir da Guia, com Servilho, Djalma Santos, Djalma Dias, Dudu, deram um baile no Santos e enfiaram 7-1 num time de meninos, né, de pessoal de 18 anos, 17 anos, e foi enfrentar umas feras dessas, o Santos tomou de 7-1. Então, em 65, além de ser roubado pela Conmebol, ainda teve essa armada da CBD. O Santos é craque em ser roubado pela Conmebol, né? Nos bastidores ali, é impressionante como o Santos... Há 2 anos aí, aconteceu isso com o Independiente, mesmo Independiente, né? Aconteceu aí o caso do Carlos Sanches, né? Sim. E o Santos foi denunciado pela Conmebol, não foi nem pelo clube, né? Nossa, meu Deus, e agora o Santos foi absolvido e tal. E o prejuízo disso, né? Imagina quanto prejuízo o Santos não teve nessa época, né? Impressionante, né? Você vê o cara falar que tinha os 2 bandeirinhas na mão, né? E aí, meu amigo, imagina o quanto não roubaram o Santos naquela época. Se hoje já roubam, né? Imagina o quanto não roubaram o Santos já desde a década de 60, quando o Santos tinha um super time. Mesmo assim, o Santos às vezes ganhava, mas às vezes não tinha jeito, né? Acabava perdendo mesmo. Bom, acompanhe o meu canal, se inscreva, clique lá, youtube.com/Vanderlei Correia, inscreva-se no meu canal, acesse as playlists, tem reportagens, entrevistas com ex-jogadores, tem essa série histórica aí com o pessoal da Sofis, aqui você encontra tudo isso sobre o Santos Futebol Clube. Para cima dele, Santos, até a próxima!